Estamos, então, iniciando nossa entrevista com a querida Natasha Carolina Carvalho. Natasha é pedagoga na Rede Municipal de Ensino, formada pela UFPR, fez especialização em política educacional também na UFPR, atualmente cursa mestrado em educação, vem estudando as questões da gestão escolar há algum tempo, e é diretora do Centro Municipal de Educação Infantil na Rede Municipal. Natasha, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade em conversar com a gente, isso vai ajudar muito o trabalho que a gente desenvolve na formação aí das pedagogas, dos pedagogos, na discussão da gestão escolar. E de pronto já vou te colocar uma primeira questão, né? Pra você nos contar um pouquinho da tua experiência aí na direção escolar, na direção de um CMEI, especialmente nos contando o que te levou a se dispor a assumir a direção de um CMEI na Rede Municipal de Curitiba. Boa tarde, então. Obrigada pelo convite. É um prazer participar e saber que, de alguma forma, posso ser útil para muitos colegas, né? Bom, eu entrei na rede municipal em 2003, logo em seguida a minha colação de grau, a minha formatura, e já no ano seguinte eu assumi como pedagoga, né? Fiz um processo interno, uma seleção interna e assumi como pedagoga, e nesse primeiro ano em escola, no ensino fundamental, tanto como professora como pedagoga. E aí, já no ano seguinte, portanto, em 2005, eu comecei a atuar como pedagoga de CMEI. Na época, eu não tinha eu tinha bastante experiência em educação infantil, em outras redes, especialmente na rede privada, mas nunca tinha pisado num CMEI na minha vida, então não sabia muito o que esperar, né? Não conhecia nada sobre as creches de Curitiba. E aí assumi como pedagoga no CMEI. Fiquei como pedagoga desse mesmo CMEI até o ano de 2008, e no ano de 2009 eu fui convidada a ser pedagoga do Núcleo Regional de Educação da SIC, para fazer a formação das pedagogas, né? E aí eu fiquei um ano nesse processo, e foi um tempo muito rico, assim, de muita aprendizagem, porque trabalhava diretamente com a formação, então de muito estudo. E nesse ano que eu estava no núcleo, eu fui convidada, então, a assumir no ano seguinte a direção de um CMEI. A princípio, eu fiquei bastante insegura. Eu acho que ninguém que assume essa função na vida está 100% seguro do que está fazendo, né? Porque a responsabilidade é muito grande, e embora eu me sentisse preparada na questão... na questão formativa mesmo, como pedagoga, eu me sentia preparada, eu sabia o que fazer. Mas eu tinha muita insegurança em relação à responsabilidade de responder por uma instituição inteira, e seus profissionais e as crianças. Mas a gente faz as coisas com medo mesmo e vai, né? Então, na época, o que me encantou e o que me fez aceitar esse convite foi pensar que, de alguma forma, eu podia ser a diferença e podia fazer a diferença na vida de algumas pessoas, né? Na vida, principalmente, das crianças que lá estariam, na vida das profissionais. Eu acho que, de uma certa maneira, sempre na educação a gente está um pouco insatisfeito, sempre um pouco inseguro, parece que a gente nunca consegue atingir tanto quanto a gente gostaria. E, de certo modo, eu pensei que na direção o meu alcance podia ser maior, né? Eu podia ter mais uma propriedade, uma legitimidade maior para interferir, para agir na vida de muitas pessoas. Então, foi mais ou menos isso que me encantou no princípio, né, para assumir essa função. Você se sentia, dada a tua formação de pedagoga na universidade, mas também nas experiências de formação na rede, logo que você entrou, você se sentia preparada para assumir essa função de direção? Não. Preparada, acho que não. Eu me sentia segura, de um certo modo, porque eu acho que tanto a minha formação na graduação, eu acho que a Universidade Federal faz muito isso com a gente. Ela nos dá uma autonomia de busca, né? Não das certezas do que a gente faz, mas da certeza de que é possível buscar, que é possível aprender, que é possível se formar sempre. Então, essa certeza eu tinha. Mas uma certeza do que eu iria fazer, dos desafios que eu iria enfrentar,
eu acho que mesmo tendo passado pela experiência de pedagoga de unidade, depois pela experiência de pedagoga de núcleo, eu não tinha muita noção do desafio que eu ia enfrentar enquanto diretora. Eu acho que isso tudo foi... os desafios, na verdade, eles vão se apresentando conforme a gente vai caminhando. Então, eu ainda estou nessa função, então eu tenho por certo de que ainda virão desafios novos que eu ainda não enfrentei na minha carreira, embora já tenha enfrentado muitos, né? Mas sei que ainda vou passar por vários outros. E quais foram, então, os principais ou iniciais desafios e quais as suas primeiras ações diante desses desafios logo que assumiu pela primeira vez a direção de um CMEI? Bom, quando eu assumi a primeira vez a direção, era um CMEI que ia inaugurar. Então, todos os desafios eram completamente diferentes dos desafios de um CMEI que já está em funcionamento, né? E aí, dada todas as questões políticas que envolvem uma inauguração de CMEI, na época era época de campanha eleitoral para governo do estado, o atual prefeito era pré-candidato a governo do estado, então é aquele movimento de final de gestão, de quem está abandonando a gestão e precisa fazer tudo muito rápido. Então, nesse primeiro processo foi bem desafiador, porque eu cheguei no CMEI e dentro de um mês que eu estava dentro do CMEI, eu tinha que ter as crianças lá dentro já começando a frequentar, desde o primeiro dia que eu entrei lá dentro. Então, eu cheguei no primeiro dia junto com as professoras, também era o primeiro dia letivo, e o primeiro movimento nosso foi fazer cadastro, né? Porque na época todos os cadastros, aliás, até ano passado, né, todos os cadastros de intenção de vaga das famílias eram feitas no CMEI. Então, a gente foi fazer os cadastros e tinha que fazer todo aquele processo de visita, priorização de vaga, para iniciar dali a um mês, que seria no dia 1º de março. E nesse processo todo, eu também estava no processo de receber materiais, receber enxoval da unidade, fazer formação com as professoras. A grande maioria das professoras que entrou lá nesse ano eram professoras que estavam assumindo o concurso, então não tinham experiência nenhuma na educação infantil do município. Então, eu faço duas leituras, porque hoje eu já mudei de unidade, né? Eu já assumi uma unidade que já estava em funcionamento. São dois processos muito diferentes. É um processo... quando eu assumi uma direção de um CMEI que ia iniciar e estava começando um trabalho, e outro processo completamente diferente, iniciar nova como diretora de um CMEI que já está em funcionamento e que já tem uma dinâmica toda acontecendo. Aí, então, pode continuar, pode concluir. Não, eu ia falar que para te falar dos desafios que a gente encontra, eu acho que daria para dividir por categoria de desafios, né? Tem os desafios que envolvem a questão dos profissionais, dessa lida com os profissionais de formação pedagógica, de organização da unidade, tem os desafios que envolvem as famílias, esse processo todo dessa ansiedade que as famílias têm em conseguir uma vaga que não é certa, que não é garantida, e depois vem todos os outros desafios de ordem administrativa, burocrática, né, em relação às questões financeiras, às questões organizacionais. Então, isso é muito curioso, porque eu esqueci de dizer isso no início, você já passou pela direção de duas instituições distintas, quer dizer, está na direção de uma segunda instituição, não é? E dado essa característica de ter sido a primeira diretora de um CMEI que estava iniciando, e agora diretora de um CMEI que já existia, portanto, você não é a primeira diretora da história da instituição. No primeiro caso, tem um elemento de construção do novo, que tudo era novo, né? Incluindo o prédio, provavelmente, a equipe, né? Esses desafios todos, mas ter que construir ao mesmo tempo ter que inovar, ou seja, ter que defrontar-se com os desafios do cotidiano de uma instituição nova, ao mesmo tempo o desafio de tentar constituir alguma estrutura de rotina, porque a escola e a gestão escolar é uma mescla entre inovação e continuidade. De outro lado, no outro CMEI, onde você está mais recentemente,
é uma instituição que já tem uma continuidade, já tem uma história, e que você, obviamente, também tem que garantir a rotina e a continuidade, mas tem que buscar elementos de inovação. O que é mais difícil nisso? Inovar ou garantir a continuidade e a rotina, ou as duas coisas? Eu ia dizer que é difícil escolher o que é mais difícil disso. Eu acho que é desafiador quando você entra numa unidade que já está em funcionamento, a garantia da rotina pelo seguinte, né? A tendência quando a gente entra em algum lugar é querer imprimir uma marca, né? É querer fazer o diferencial para aquela unidade, é querer trazer essas inovações. E aí é muito difícil você ter que fazer isso de uma forma respeitosa com quem ali já está, porque a gente escuta muito, isso é chavão, né? Que a escola ou a unidade escolar tem a cara da diretora, né? E não tem que ser assim, eu acredito que não tem que ser assim, né? Que a cara tem que ser de todos que compõem aquele espaço, e a diretora é uma das pessoas que compõem aquele espaço. Não é a única e nem necessariamente a mais importante, pelo contrário, né? Então, o quanto é complexo a gente garantir essa continuidade, respeitando os processos que lá estão, mas tentar trazer um pouco dessa inovação, tentar trazer um pouco daquilo que é caro e daquilo que é importante. No meu caso, eu sou uma pedagoga raiz, né? Então, o que mais me motiva, o que mais me mobiliza na direção sempre são as questões pedagógicas, né? Agir, trazer essa melhoria de qualidade, porque no fim das contas esse é o fim da instituição, a garantia de processos educativos com qualidade, mas ao mesmo tempo de trazendo essas inovações de uma forma respeitosa, de uma forma horizontal, conversada, discutida, o mais democrática possível, né? Para que isso seja de fato, inclusive para que isso seja incorporado de fato, para que isso não seja um fazer vazio. Então, de fato, como você falou, eu acho que é complicado a gente mensurar o que é mais importante, se é a inovação ou se é a continuidade, e não é fácil também a gente definir o que é mais difícil, né? Eu acho que as duas coisas têm processos bastante singulares, bastante importantes e bastante singulares. Mas eu acho que o pulo do gato, talvez, na minha visão, pelo menos, seria trazer essa inovação de uma forma respeitosa, garantir que essa inovação não desmonte os processos, a continuidade dos processos, que também são importantes. Você, então, como diretora de uma escola de educação infantil, que atua nas duas etapas, né, na creche e na pré-escola, nas duas subetapas, vamos dizer assim, você considera que há alguma especificidade ou particularidade da educação infantil que impacta na gestão da direção escolar? Isto é, ainda que você não tenha sido diretora do ensino fundamental, mas você conhece a realidade do ensino fundamental, você avalia que é diferente ser diretora de um centro municipal de educação infantil do que seria de uma escola de ensino fundamental ou de ensino médio? E se sim, por quê? Olha, eu tenho me debruçado em cima desta causa, né? E é uma causa que eu acho bastante interessante, porque assim, todo mundo que está dentro do universo da educação infantil compreende isso meio que como certo. Há uma diferença, há uma especificidade muito clara de ser diretora de uma instituição de educação infantil e de ser diretora de uma instituição das outras etapas de ensino. E eu falo isso mesmo não tendo passado pela direção das outras etapas de ensino. Por outro lado, a gente afirmar isso e garantir isso de uma forma que se faça entender para as pessoas que atuam nas outras etapas não é uma tarefa tão simples assim, não é tão óbvia assim. Mas eu entendo assim que a primeira especificidade, a primeira exigência diferente de uma diretora de CMEI, de uma diretora de educação infantil, de qualquer outra etapa, é a própria faixa etária das crianças. Porque quando a gente fala da faixa etária das crianças atendidas de educação infantil, isso traz junto uma história da educação infantil que, embora como
uma história que fale do atendimento da criança pequena, não seja tão nova assim, uma história da institucionalização dessa criança pequena, e principalmente vista como instituição de educação, é extremamente nova, extremamente recente. Então, eu penso que a educação infantil ainda está lutando por um espaço ao sol, ainda está lutando pela sua identidade, pela sua garantia de existir, pela sua garantia de ser escola. E nesse processo existem tantas nuances, porque, por um lado, por exemplo, quando a gente faz essa garantia, a gente incorre num erro grave, que é que, para que a educação infantil seja respeitada como educação, a gente faz dela uma miniatura de escola, né? E isso foi muito visto na história da educação infantil, e é muito presente ainda em muitas instituições, especialmente instituições menores, de bairro, privadas, que têm uma preocupação em ensinar conteúdos pré-definidos como se fosse uma miniatura da escola, preparando essa criança para o que vai vir depois no ensino fundamental. E isso existiu, existe e se reafirmou por essa necessidade da educação infantil fazer uma ruptura daquela ideia do assistencialismo, né? Porque a raiz da educação infantil vem para atender a família, vem para atender a necessidade das mães que precisam trabalhar e que não têm, ou que precisam de um lugar seguro para deixar seus filhos. E hoje a gente, né, já sabe que nenhuma coisa e nem outra, ou melhor, as duas coisas, né? Sim, a criança merece, precisa de um espaço educativo e de qualidade, mas isso não desmerece o direito da família, que também precisa desse espaço para os seus filhos, né? Então, não é a garantia do direito da criança em detrimento ao direito da família, mas a garantia do direito da criança combinada com a garantia do direito da família. E aí, a direção da educação infantil precisa reafirmar esse papel primeiro, né? Que esta instituição é uma instituição educativa, porém, é uma instituição que faz um certo tipo de assistência, no sentido de que assiste essas famílias. Outro desafio, outra especificidade, que vem do fato das crianças serem muito pequenas, é a presença da família muito intensa nos processos e dentro da unidade. E isso é muito saudável, isso é muito positivo, isso é muito desejado, isso é muito buscado, mas isso é um desafio diferente também, né? Se a gente pensa numa escola do ensino fundamental ou do ensino médio, as famílias não estão lá dentro o tempo inteiro, né? Isso não é, de certo modo, nem buscado, nem desejado. Existe, parece que lugares marcados desses componentes, né, da escola. O lugar do aluno, o lugar da professora essa que é formada, que está dentro da sua turma e que responde por aquele grupo de alunos. Na educação infantil, a gente ainda tem a questão da formação, que é uma outra especificidade, né? A gente ainda tem muitas professoras que não têm formação, ou que têm formação somente de magistério, não tem formação superior. Não é uma professora só que responde por um grupo de crianças, mas são 2 ou 3 professoras que respondem conjuntamente por aquele grupo de crianças. Isso também traz uma outra exigência de negociação da diretora em relação aos conflitos que surgem. E ainda o fato da diretora na educação infantil ela ser um ser mais solitário do que a diretora em outras etapas, né, que também são solitárias, mas na educação infantil um pouco mais, né, normalmente na educação infantil não existe um papel pelo menos aqui no município de Curitiba, não existe um papel de vice-diretora, não existe uma coordenadora pedagógica, não existe a secretária escolar, então as profissionais que atuam na secretaria normalmente são profissionais que atuavam em sala e que estão afastadas por alguma questão médica, né? Então, tudo isso traz às diretoras um acúmulo de responsabilidades, um acúmulo de entradas que são só dela, que não cabem a nenhum outro profissional.
Você acha que há algum tipo de conhecimento especializado que essa diretora deveria ter para atuar nessa etapa? Eu digo, para além daquilo que a formação de um diretor, seja formação inicial, seja formação continuada, deva demandar? Quer dizer, e somando a isso, você avalia que a formação que você teve na sua graduação, você já disse que preparou no sentido de preparar para o novo, de preparar para buscar conhecimentos, enfim. Mas você avalia que há algum tipo de conhecimento, valor, prática, procedimento que é mais demandado para a gestão e para a direção nessa etapa da educação infantil, que eventualmente você não teve ou não teve na formação inicial? Olha, puxa vida, eu acho que a formação inicial, bom, a minha formação inicial já faz um certo tempo, né? Então, o currículo da pedagogia de lá para cá também já mudou. Mas na minha formação inicial, por exemplo, eu tive muito pouco sobre educação infantil propriamente, né? Eu sei que hoje esse currículo já mudou e isso está muito mais presente do que era, né? Eu não tive sequer a exigência, por exemplo, de fazer estágio na educação infantil, né? Mas eu acho assim, um conhecimento fundamental para atuar na educação infantil é entender de educação infantil, primeira coisa. Né? Ser um estudioso da infância, ser um curioso da infância, porque, de fato, você fazer a defesa da educação infantil nas suas especificidades vai depender de uma segurança teórica, inclusive, de você compreender os processos que envolvem a criança, que são fundamentais, né? A organização toda de uma instituição de educação infantil é muito diferente da organização de escola, até nas questões mais básicas de horário, de rotinas, de organização do espaço físico, né? Na educação infantil não há recreio, não há inspetor, não há carteiras e mesas para todas as crianças, não há uma lista de conteúdos para se trabalhar. Então, isso tudo exige da diretora que ela esteja talvez muito mais presente, inclusive dos processos que acontecem dentro das salas ou dentro das rotinas da educação infantil, né? Uma vez que o currículo da educação infantil é construído no fazer, propriamente dito, exige esse olhar muito maior da diretora de estar acompanhando os processos que lá acontecem. Uma vez que a gente não vai ter, por exemplo, uma forma, não que sejam formas ideais, né, mas uma forma de aferir resultados, por exemplo, por avaliações externas, por rendimento das crianças, a gente não tem a exigência ou a demanda de entregar as crianças, né, para o ensino fundamental, as crianças prontas para determinada habilidade, para determinada competência. Senão, o currículo se constrói efetivamente como as experiências que são vividas dentro daquele espaço. E faz parte, eu acho, e acho que essa é uma exigência fundamental da diretora de educação infantil e talvez seja um diferencial em relação às demais, de estar presente nesses processos que acontecem para que se garanta essa qualidade, inclusive, né? Se garanta que esses processos, de fato, ocorram da forma como devem ocorrer, né? Porque a gente não vai ter como aferir isso depois, a gente não vai ter como garantir isso tardiamente, né? Esse é o tempo, esse tempo de vida da criança do 0 aos 5 anos, é o tempo que ela tem para viver aquelas experiências institucionais. Então, essa garantia tem que ser feita no dia a dia. Quais são, vamos tentar sumarizar um pouco isso, são experiências muito ricas e importantes, mas a partir justamente dessas suas experiências, quais são, na sua opinião, as grandes dificuldades que uma diretora de um CMEI encontra, quer dizer, as principais e maiores dificuldades? A principal talvez seja a solidão, né? A gente trabalha muito sozinha, embora não trabalhe sozinha, né? E embora eu acredite e seja uma ativista da gestão democrática, portanto, imagino que, né, entendo que todos os processos que acontecem dentro da unidade têm que ser conversados, discutidos, negociados
com todos que ali circulam, todos que compõem esse espaço, mas há demandas urgentes, né? Há demandas que são do momento e que exigem da diretora tomadas de decisões imediatas, processos imediatos de resolução, e, de modo geral, as diretoras de CMEI estão sempre sozinhas nesse processo, né? Por mais que os CMEIs prevejam uma pedagoga, que acaba sendo a grande parceira da diretora nesse processo, eu tive sorte, né? Nas 2 unidades onde eu tive excelentes pedagogas que foram parceiras, de fato, de gestão, inclusive, que auxiliaram. Mas, mesmo assim, as pedagogas só estão meio período dentro do CMEI, elas só estão 4 horas, das 11 horas que o CMEI funciona, né? Então, na grande maioria do tempo, a diretora está sozinha e tem que tomar decisões solitariamente, e mais do que isso, responde pelas decisões que toma solitariamente também, né? Essa exigência não, mas essa cobrança ou essa responsabilidade cai em cima dela, né, como pessoa, como indivíduo. Então, eu acho que a principal dificuldade é a solidão, e a principal habilidade talvez seja uma habilidade política de negociação, né, porque a gente está o tempo inteiro negociando, seja com as profissionais, inclusive negociando espaço de ação para implantar inovações que a gente deseja ou para garantir a continuidade dos processos que são importantes. A gente negocia com famílias, tanto as famílias que são do CMEI como as famílias que buscam o CMEI, que ainda não tem essa matrícula garantida. A gente negocia com as outras instâncias, com a secretaria, com a gestão. Então, eu acho que a dificuldade seria a solidão e a habilidade seria uma habilidade de negociação que é posta à prova a todo momento. E quais são os grandes ensinamentos que você acumulou dessa experiência para a sua vida profissional e até mesmo pessoal? Eu sei que tudo é aprendizado, mas se você conseguisse sintetizar em 1 ou 2 ideias, quais os principais ensinamentos aí acumulados? Olha, eu acho que a direção na minha vida, eu posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida, tanto profissional quanto pessoal, no sentido de que me trouxe uma vivência, que trouxe junto alguns cabelos brancos e rugas, mas que me trouxe uma experiência e uma vivência que foram super importantes, assim, para toda a minha vida, né? Uma delas, e que eu acho que eu já mencionei, que foi o que a graduação começou a me trazendo, é essa certeza de que a gente está sempre em movimento de aprendizagem. Desde que eu entrei na educação infantil em 2005 e depois desde que eu assumi a direção em 2010, a educação infantil municipal de Curitiba ela já passou por vários processos pedagógicos, formativos, organizacionais, e que quando vem como uma certeza, como uma coisa de que agora, né, agora é desse jeito que a gente faz, e nada é permanente, nada é para sempre, então as coisas estão em movimento, estão mudando, e a gente tem essa capacidade de aprender o tempo inteiro. Tanto com as inovações que vêm, como com as dificuldades que a gente encontra pelo caminho. E uma aprendizagem muito grande que eu posso colher desse tempo, eu acho que é a certeza de que tudo tem solução nessa vida, né? Que nada é definitivo, né? Então, quando a gente assume uma função dessa, a gente tem uma ansiedade muito grande de querer acertar o tempo inteiro, de querer fazer a situação perfeita, de não errar, e isso não acontece em momento nenhum da vida, né? E na direção não é diferente. A gente erra bastante, a gente se equivoca, então é saber que tudo tem conserto, né? Que se a gente fez errado é possível consertar, de que se a gente tinha uma ideia errada é possível que a gente se reveja e que a gente reconstrua essa ideia, e que a diretora ela não é a pessoa que sabe de todas as coisas, assim como na nossa vida, né, a mãe não é a pessoa que sabe de todas as coisas, a professora não é a pessoa que sabe de todas as coisas, mas que a gente tem a possibilidade de aprender com todos que estão à nossa volta, seja com as crianças, seja com as famílias, sejam com os profissionais, e isso independe de escolarização,
né, de quem ensina ou de quem aprende. Isso tem a ver com a possibilidade da gente se permitir afetar pelo outro, de se permitir se relacionar de verdade com o outro. Então, essas aprendizagens eu colho da gestão, essa abertura de me relacionar com as pessoas, de não ter medo, de não procurar separar quem eu sou, né? Eu sou a Natasha diretora lá, que é diferente da Natasha mestranda, que é diferente da Natasha mãe. Não, eu sou uma pessoa só, e esses espaços que eu ocupo se misturam, e eu me deixo afetar pela minha função de diretora, eu me deixo afetar pela minha função de mãe, e tudo isso é positivo, né? Então, acho que o dia que quando eu aceitei ser diretora, eu imaginava que por uns 4 anos eu seria diretora, e lá se passaram 10 anos e cá estou eu até agora, né? E então não digo mais quanto tempo, eu não sei quanto tempo eu ainda continuarei na direção, mas eu tenho certeza de que até o último dia que eu estiver na direção, eu vou estar aprendendo algo novo, e isso vai estar me afetando de uma forma para toda a minha vida. Ótimo. E vamos tratar do último assunto, que tem a ver com as formas de escolha, assunto bastante controverso no campo dos estudos da gestão escolar, você sabe, você tem estudado isso também. Tradicionalmente, nós temos 3 grandes formas de escolha de diretores: as eleições, o concurso, seleção ou indicação, e formas mistas também, que às vezes juntam 2 dessas aí, não é? Na rede municipal de ensino de Curitiba, no ensino fundamental, as diretoras são eleitas já há mais de 30 anos, porém nas escolas de educação infantil, no centro de educação infantil, as diretoras são indicadas pela administração municipal. Me fala um pouco sobre isso, quer dizer, como é que ter sido uma diretora indicada, alguém que estuda gestão democrática, e se você tivesse a possibilidade de a tua decisão valesse para todas, né? Você acha que essa escolha deveria se dar por um desses tipos especificamente, ou por um tipo misto? Você tem alguma preferência em relação a isso? Me fala um pouco a tua percepção sobre essa questão. Bom, primeiro que eu me sinto sempre uma contradição ambulante, né? Porque eu sou uma ativista da gestão democrática e uma defensora da eleição para diretores, estando como diretora indicada já há 10 anos. Então, eu tenho consciência que eu sou uma contradição ambulante. Eu entendo que todas essas formas, todos esses processos, eles têm benefícios e tem problemas, né? Nenhum deles garante 100% uma forma, como sempre você diz, uma forma ótima de gestão, ou uma forma ótima de garantir que o profissional que ocupe essa função seja mais qualificado, ou melhor, ou mais democrático do que em outra forma. Eu defendo a eleição especialmente porque eu defendo a gestão democrática e entendo que na gestão democrática todos têm direito à voz, todos têm direito à escolha, todos têm direito à opção. Então, a eleição é o meio em que se possibilita isso de forma pura, né? Um processo misto talvez também permitiria, mas tem aí alguns problemas que eu já falo deles. Mas eu entendo que a eleição ela tem o benefício de dar voz a todos que lá estão, né? De escolha. Ela garante que melhor ou mais de que a diretora que ocupa essa função será também uma representação dessa comunidade que a escolheu, né? Diferente do processo da eleição, e garante que a diretora que lá está seja uma pessoa que é desta comunidade escolar, né? Então, ela está nessa escola, ela conhece essa comunidade, essa escola, ela participa desses processos e depois ela se torna diretora. O processo de indicação eu entendo hoje como a forma mais precária, no sentido democrático, no sentido de gestão democrática, porque ela ignora tanto o fato da diretora ser alguém que é da própria comunidade, como ela ignora o papel de escolha das pessoas que ocupam essa instituição, né? No meu caso, os 2 CMEs onde eu fui diretora,
eu cheguei no CEMEIS como diretora, né? Então, no primeiro eu cheguei como a diretora do CEMEI novo, e aí é um pouco mais fácil de ocupar esse espaço, porque ele não era ocupado por ninguém antes, né? Mas mesmo no CEMEI onde eu estou agora, eu cheguei no CEMEI, nessa comunidade, como diretora. Eu não moro na região, eu não conhecia as profissionais, eu não conhecia as crianças, eu não conhecia as famílias, e já cheguei como diretora, né? Então, isso é um problema no sentido de que vai depender muito da característica pessoal de quem ocupa esse espaço, se ela vai se disponibilizar a lutar, a defender essa comunidade ou não, né? É muito mais uma escolha. A indicação, como outro processo, também amarra demais a gestão da escola ao poder municipal, né? A quem a indica. Então, no caso hoje da indicação da rede, hoje não, né? Eu tenho conversado com algumas diretoras da época em que houve concurso, porque houve aí um período que houve concurso para direção de CEMEI. Os processos de indicação, eles não são públicos, né? Então, quando uma diretora é indicada, a gente não sabe ao certo quem a indicou, por que ela foi indicada. Então, de modo geral, acredita-se que a motivação é técnica, né? Então, seriam profissionais que teriam talvez se destacado de alguma forma profissionalmente dentro das suas unidades, mas isso não está público, então não há como se garantir que isso de fato seja real, né? Eu posso falar em relação à minha própria indicação, eu não sei ao certo o que motivou a minha própria indicação, né? Então, isso é um problema, e impacta muitas vezes na ação dessa diretora em relação à defesa desta comunidade, né? Hoje, por exemplo, nas escolas, ano passado a gente teve aí um período turbulento politicamente, né? Não só no passado, a gente já teve vários, mas você vê, por exemplo, diretoras de escola, elas têm autonomia, inclusive, para participar de greve, se assim elas desejarem, né? De se juntar com o corpo de profissionais e de ser ativista numa greve. Uma diretora de CEMEI não pode fazer isso. Quer dizer, ela pode, mas ela não continuará sendo diretora de CEMEI. Ela está muito mais vinculada, né? E quando eu converso com colegas, porque por um tempo isso estava, parece que se desenhando e que ia acontecer, enfim, a eleição para direções de CEMEI, e depois acabou não acontecendo, mas na época muitas diretoras de CEMEI estavam bastante temerosas com a possibilidade de perder o cargo em função da eleição, e muitas relacionam que a indicação é uma forma de garantir a qualidade, no sentido de que as profissionais que ocupam os CEMEIs não teriam competência para assumir a direção do CEMEI, né, muitas vezes. Pensando talvez nesse histórico de escolaridade, de formação, não sei. O fato é de que o que é próprio da direção, as funções que são próprias da direção, você aprende sendo diretora. Não há outra forma de aprender. Ninguém está preparado previamente para os desafios que se colocam, né? Então, de fato, não há como garantir que na indicação você coloque uma pessoa de tal competência que ela dará conta de todos os processos. Em nenhuma forma, né? O problema é que na indicação você tem essa amarração justamente com o poder público e você impossibilita muitas vezes essa oxigenação. As diretoras ficam muitos anos na direção de uma mesma unidade, né? A gente tem unidades que tiveram a mesma diretora por 20 e tantos, quase 30 anos. Então, eu acho que isso é um problema, pensando no âmbito da gestão democrática, porque se por natureza a diretora já entende aquele espaço como uma extensão da sua casa, se ela está lá por 30 anos, tendo crianças e comunidade, famílias e profissionais que vão e vêm, mas ela está lá todo esse tempo, isso é muito mais complicado. E um modelo misto, puxa vida, eu acho que é complicado também a questão do modelo misto, porque os conhecimentos próprios que poderiam ser testados num concurso são testados num concurso quando a gente faz um concurso para entrar na rede, né? Um concurso para profissional de educação. Eu acho complicado você testar conhecimentos próprios da gestão, né? Não sei, para garantir que só depois disso que esses profissionais que passem por
por uma consulta da comunidade, né? Eu acho que eu sou uma defensora da eleição, e como eu sou uma pessoa esperançosa no mundo, apesar do mundo girar contra, eu acredito ainda que isso vai chegar na educação infantil de Curitiba. Talvez isso acontecer na escola e não no CMEI esteja ligado com a própria história da educação, né, dos CMEIs na rede de Curitiba, que só passaram a compor, de fato, a Secretaria de Educação em 2003, né, muito tardiamente. Então, eu acho que por conta disso que ainda a gente tem um processo aí para caminhar, mas eu tenho esperanças. Natasha, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, disponibilidade, por dividir com a gente tuas experiências, teu conhecimento, tuas reflexões sobre isso. Eu tenho certeza que a tua trajetória, Natasha, tanto na experiência profissional, na direção, quanto na trajetória acadêmica, agora você está no mestrado, desenvolvendo um belo trabalho, além de te fazer uma profissional mais qualificada, permitirá você trazer ainda mais contribuições para a gente. Muito obrigado, e a gente se despede aqui. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.